Shalom, a paz do Senhor, igreja, ministério Águas Vivas. Aqui quem fala é a pastora Flávia, diretamente do Brasil. Aleluias, eu sei que vocês já receberam bastante, aleluias, da palavra, através das canções, através do louvor, através das orações, que o Senhor a presença do Senhor, eu sei que a presença do Senhor já é manifesta neste lugar. Aleluias, agora esse momento é o momento que o Senhor, ele vai falar em nome de Jesus, declarar aquilo que ele tem estabelecido para nós, nesse dia que se chama hoje. Então recebam essa palavra, acolham com mansidão a palavra que está sendo enxertada em vocês, porque essa palavra, ela é espírito e vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que o teu rema seja soprado sobre o teu povo. Ó Deus, a palavra, Pai, retenarashenarai, seja soprada, requetenarai sobre o teu povo, rechenarai. Senhor Deus, eu te peço que o teu espírito, renarai, continue envolvendo, retenarai, essuenarai, a igreja, Senhor Deus, no manto de glória, rechequetenalai, recantaracenarai, que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, liberando, Senhor Deus, renarai, Senhor Deus, revelação, liberando, Senhor Deus, em nome de Jesus, conhecimento, entendimento, sabedoria, que o teu povo, Pai, possa andar com excelência, viver com excelência, com conhecimento, profundidade, entendimento, revelação da tua palavra. Senhor Deus, nós declaramos que hoje não será mais um dia, mas que hoje é o dia que o Senhor preparou para chamar coisas novas, para trazer à existência um novo de Deus sobre a vida das tuas ovelhas. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, como representantes, Senhor Deus, do teu reino. Nós te pedimos nessa hora que o Senhor esteja Senhor Deus, nos enchendo por completo. Toma, Senhor Deus, a casa, porque a casa é tua, fica à vontade, fala, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer, usa, Senhor Deus, os meus lábios, Senhor Deus, em nome de Jesus, para revelar a tua vontade, Senhor Deus, que seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus, pregando essa palavra, ministrando a cada coração, em nome de Jesus, que cada pessoa venha receber o pão, o maná necessário, ó Pai, para que haja crescimento, para que haja edificação, avanço, em o nome de Jesus. Eu decreto e declaro uma igreja triunfante. Eu decreto e declaro uma igreja que avança intrépida em nome de Jesus. Eu decreto e declaro que essas palavras estão caindo num solo fértil, e esse solo é um solo que produz a 100 por 1. Eu decreto e declaro que esse solo é tão fértil que ele vai produzir fruto espiritual, vai produzir fruto material, vai produzir fruto nos relacionamentos, vai produzir frutos na saúde física, ele vai produzir fruto em nome de Jesus no trabalho, ele vai produzir frutos na vida profissional, vai produzir frutos na família. Em nome de Jesus, essa palavra é poderosa para, em nome de Jesus, fazer da solteira esposa, fazer daqueles que estão casados, em nome de Jesus, vivendo um matrimônio ainda morno, mas vivendo um matrimônio agora, em nome de Jesus, um matrimônio restaurado no poder e autoridade que há no nome de Jesus. Eu decreto e declaro, em nome de Jesus, um alinhamento, tudo entrando em ordem, tudo sendo estabelecido debaixo dessa palavra. Eu decreto e declaro, em nome de Jesus, que nós andamos agora com ousadia, entendimento, conhecimento e sabedoria do alto. Eu decreto e declaro agora que nós não somos mais meninos que andam sendo levados pelo vento de doutrina em doutrina, mas que agora os nossos pés estão alicerçados sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e nós crescemos nela, crescemos em Cristo, somos edificados em nome de Jesus, ajustados, avançando, em o nome de Jesus, temos um fundamento, em o nome de Jesus, estamos estabelecidos em Cristo Jesus, e nele crescemos, em nome de Jesus, a igreja cresce em
todas as áreas. Em o nome de Jesus, eu decreto e declaro que aqueles que nos viram em condições adversas, eles irão nos ver agora, em o nome de Jesus, vivendo uma vida abundante, uma vida completamente restaurada, e eles irão querer servir ao mesmo Deus que nós servimos, eles irão querer servir, experimentar aquilo que nós experimentamos. Eu decreto e declaro em nome de Jesus um mover sobrenatural, respostas de Deus chegando na sua vida. Eu decreto e declaro em nome de Jesus as portas necessárias, as portas estratégicas sendo abertas diante dos seus olhos. Eu decreto e declaro uma graça, em nome de Jesus, uma graça, e essa graça ela vai produzir um avanço, porque agora não será um avanço que vai acontecer através da força do seu braço, mas é um avanço por causa do favor e da graça de Deus, um favor imerecido, algo que não nós merecemos, algo que nós não tivemos que trabalhar para receber, mas por causa como ele nos chama de filhos, e como existe uma herança preparada para nós, e existe uma graça e um favor, essa graça e esse favor cooperando em nome de Jesus, liberando aquilo que precisa ser liberado. E essa graça e esse favor também, paralisando toda a ação do inimigo, em o nome de Jesus. Eu decreto e declaro, em nome de Jesus, que o Senhor, aleluias, em nome de Jesus, está trabalhando hoje em nosso favor. Porque a palavra diz, aleluias, buscai a Deus, para nós buscarmos a Deus, que quando nós buscamos a Deus, Ele irá se revelar a nós, em nome de Jesus. Então, todas as coisas começam agora a entrar em alinhamento. Eu decreto e declaro coisas entrando em ordem, aquilo que estava fora de ordem, entrando em ordem. Eu decreto e declaro, em nome de Jesus, uma graça, um favor, uma unção sobrenatural, entrando nos lugares que precisam de alinhamento, entrando em nome de Jesus nas nossas mentes. Eu decreto e declaro mentes alinhadas com a palavra, em nome de Jesus, mentes restauradas, mentes agora que foram libertas de todo cativeiro, em o nome de Jesus. Eu decreto e declaro emoções, em nome de Jesus, alinhadas com a palavra, que aqueles que eram ioiôs emocionais agora estão alicerçados na palavra. Emoções, em nome de Jesus, debaixo do governo do senhorio da palavra. Estabilidade emocional, estabilidade em nome de Jesus espiritual. Eu declaro agora que aqueles que andavam de igreja a igreja sem paradeiro, agora eles têm um lugar, encontrar uma casa, irão permanecer, irão crescer, vão se submeter e vão avançar dentro do chamado que o Senhor os estabeleceu, dentro do corpo de Cristo. Eu decreto e declaro em nome de Jesus um tempo de estabilidade, em nome de Jesus, em todas as áreas, em nome de Jesus, alicerçados em Cristo, estabelecidos em Cristo, posicionados verdadeiramente em Cristo, aleluias. Eu decreto e declaro a unção jorrando sem nenhum tipo de barreira sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aquilo que muitas vezes fomos envergonhados, essas serão as áreas que nós nos tornamos a autoridade para exercer o governo e o domínio dentro do reino do Espírito sobre essas áreas. Nossas áreas que eram aquelas áreas que parecia que não havia um avanço, são essas áreas que nós entramos agora, tomamos a autoridade, reestabelecemos o governo e o domínio e nos tornamos a autoridade em o nome de Jesus. Eu decreto e declaro que aquilo que estava tentando te vencer, agora você se torna autoridade sobre essa circunstância, e não somente se torna autoridade sobre a sua própria vida, como você também irá ministrar outras vidas, como vencer esse deserto da mesma forma como você está vencendo ele hoje. Em o nome de Jesus, eu decreto e declaro uma igreja, aleluia, que está estabelecida no alto, uma igreja em nome de Jesus que é luz, uma igreja que é farol, uma igreja em nome de Jesus que estabelece os padrões, em nome de Jesus, uma igreja, aleluia, uma igreja de vanguarda, que está à frente,
em nome de Jesus, uma igreja que recebe revelação e decretos do céu, uma igreja que anda com estratégias do céu, uma igreja em nome de Jesus que anda debaixo do amor e do temor de Deus, uma igreja que ama, uma igreja que anda em temor, uma igreja ousada, uma igreja que avança, intrépida em todas as áreas. Eu decreto e declaro que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos, e nós vamos em nome de Jesus por todas as nações, em nome de Jesus. Eu decreto e declaro em nome de Jesus que essa igreja é uma igreja das nações, em nome de Jesus. Essa igreja não é uma igreja que apenas será estabelecida sobre Angola, mas é uma igreja que estará estabelecida na África, na Ásia, na América do Norte, na América do Sul. É uma igreja que vai se espalhar por todo o globo. Eu decreto, declaro em nome de Jesus que as águas do avivamento passarão através dessa igreja. Eu decreto, declaro em nome de Jesus que aqueles que permanecerem, retanará, se sujeitarem, retanará, vão usufruir de tudo aquilo que o Senhor já preparou desde a eternidade sobre este lugar. Eu decreto, declaro em nome de Jesus, rios fluindo, retanará de forma extraordinária e tremenda, alcançando vida, mudando realidades. Eu decreto, declaro em nome de Jesus, cativeiros emocionais sendo quebrados em nome de Jesus. Eu decreto, declaro que todas as heranças familiares são quebradas agora, despedaçadas, porque Jesus já levou sobre si toda a maldição. Em nome de Jesus, nessa hora nós declaramos, decretamos libertação, rechenarai aos cativos, renarai, o Senhor nos chamou para a liberdade, aleluias, e verdadeiramente somos livres, retenalai, rechenarai, receba essa palavra de liberdade, você é livre em Cristo Jesus, requetenalai, chuequetanarai, Ele te chamou para a liberdade, todo jugo de escravidão já foi quebrado, já foi despedaçado. A luz de Deus agora entra neste lugar. Retanarai, anjos de guerra, rechenarai. Nós clamamos ao Senhor Deus, renarai. Envia os teus anjos de guerra, rechequetenarai, travando batalha espiritual em favor do teu povo nessa manhã. Requetanarai, chequetenalai, ressuenarai. Em o nome de Jesus, Senhor Deus, céu e terra cooperando. Em nome de Jesus, que os exércitos venham marchar. Para pôr em liberdade os cativos. Renarai, quebrando todo jugo, despedaçando pelo poder da unção. Retanarai, à medida, Senhor Deus, que a tua palavra é pregada. Renarai, que haja uma movimentação nos céus em favor do teu povo. Rechequetenalai, esueque. Senhor Deus, nós te pedimos mais poder, mais unção. Renarai, que o Senhor esteja tomando o lugar por completo, a atmosfera esteja mudando. Rechenalai, requetanarai, suenarai, chequetenalai, esuenarai. Em o nome de Jesus, invocamos a tua presença, Senhor. Declaramos que tu és santo, que tu és poderoso, que o Senhor continua sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Agindo, Senhor, quem o impedirá? Retanarai. Toma, Senhor Deus, a tua igreja nas tuas mãos. Rechenarai. Nós te pedimos hoje que o Senhor esteja soprando o teu fôlego de vida, renovando aquele que está cansado. Renarai, esuequetenalai. Aquele que está se sentindo renarai, aprisionado, que cadeias venham se quebrar agora, sejam despedaçadas agora, no poder e autoridade que há no teu nome. Rechequetenarai, requandarasechequetenarai. Enche, Senhor Deus, renarai, chequetenarai, renarasuecandarachetenalai, regandarai, enche, Senhor. Vai soprando, 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 soprando os ventos de avivamento neste lugar. Retanarai, em nome de Jesus, a tua nuvem de glória
glória repousando sobre a tua igreja. Senhor Deus, nós chamamos a existência os milagres, os sinais, as maravilhas, e continue acontecendo de forma cada vez maior. Aumenta a proporção, Renarai, multiplica, Renarai, a unção, Recandará de forma exponencial, Renalai, Equandarase, que Tenarai, Recheque, Tanalai, Esuete, Nalai, Recundarai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Renarai, nós declaramos um avanço, nós declaramos em nome de Jesus e decretamos nessa hora, seja selado, seja estabelecido, Renarai, no poder e autoridade que há no teu nome, Jesus. Recandará, Chuenarai, move-se de forma extraordinária. Nós clamamos ao Senhor em nosso meio, Senhor Deus, nesse dia que se chama hoje. Retenalai, Suequetenarai. Aleluias, irmãos. Aleluias. Shalom. Aleluias. A nossa palavra, ela está lá em Deuteronômio capítulo 32. Aleluias. Deuteronômio 32. A gente vai ler os versículos do 8 até o 10. Deuteronômio 32, do 8 até o 10. Aleluias. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como uma menina do seu olho. Aleluias, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre herança. Aleluias, os irmãos sabem, né? Deus, nesse texto aqui nós lemos agora, foi algo sensacional. Quando o Senhor, quando ele distribuiu, né? Quando ele repartiu, quando o Senhor planejou a distribuição da terra, quando o Senhor planejou o lugar onde cada um dos filhos de Adão seria estabelecido, quando ele planejou tudo isso, ele fez tudo isso sempre pensando no povo de Israel. Aleluia, até mesmo a alocação, a forma como os povos foram alocados na terra, eles foram alocados de acordo com aquilo que o Senhor tinha planejado e projetado para o povo de Israel, porque Deus separou a nação de Israel, Deus separou o povo de Jacó, e esse povo, como a gente acabou de ler agora, né, porque no texto, no versículo 8, ele fala, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Então, quer dizer, essa divisão, ela aconteceu toda segundo os filhos de Israel. Tudo foi planejado para acomodar o plano perfeito de Deus em relação a essa nação de Israel. Versículo 9, porque a porção do Senhor é o seu povo. Essa é a parte, irmãos, que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Aleluias, aleluias. A porção, a herança de Deus é o povo. Muitas vezes, assim, o Senhor tem falado ao meu coração, e fala assim, olha, Flávia, sabe qual é a maior riqueza que existe no mundo? Eu falei assim, não, Senhor. Ele falou, a maior riqueza que existe no mundo são as pessoas. Por quê? Porque Deus, ele não olha para o ser humano, né? Muitas vezes a gente despreza, por causa da questão da construção errada da sociedade, como o pastor Rosário pregou na última live esses dias, né? Falando sobre os sistemas, de como a corrupção, né? Como a corrupção entrou ali através do pecado adâmico. Então, toda a sociedade foi construída de uma forma pecaminosa. Toda a sociedade foi construída de uma estrutura errada. E toda essa estrutura geraram valores.
Então, esses valores são valores que são opostos aos valores do reino de Deus. Então, muitas vezes, a gente não é capaz de apreciar, valorizar a riqueza de um ser humano, porque a gente não consegue enxergar o outro na perspectiva como Deus enxerga, porque muitas vezes existe uma lente da sociedade que vai moldar a visão das pessoas para que elas enxerguem o outro na visão na visão, né? Aquela lente, a lente em relação às posses, aquilo que a pessoa possui, a lente em relação àquilo que a pessoa então, assim, existe um critério muito errado, né? Que esse critério foi construído dentro de uma sociedade distorcida, mas que Deus agora ele chama a igreja dele para colocar as lentes de amor, para que nós possamos dar valor para aquilo que ele dá valor. E a coisa mais preciosa que existe aos olhos de Deus é uma pessoa. Uma pessoa tem um valor inestimável. As pessoas têm um valor tão inestimável. Deus, ele amou tanto as pessoas, ele amou tanto as pessoas, que ele saiu do seu trono de glória, se fez homem para pagar o preço para que houvesse a redenção da humanidade, de tanto que ele nos ama, de tanto que ele nos ama e de tanto que ele nos valoriza. Um preço de sangue foi pago pelas nossas vidas. Um preço de sangue foi pago para que nós pudéssemos novamente enxergar, voltar a ver o mundo e as pessoas através do quê? Da mentalidade do reino, enxergar da mesma forma que o Senhor enxerga. Ou as nossas lentes foram ajustadas para que nós pudéssemos agora viver e desfrutar dos valores do reino. Então, agora, os sofismas, as fortalezas que foram plantados ao longo de uma vida, quando a palavra de Deus entra, quando o reino de Deus entra, tudo isso é quebrado, as nossas mentes são renovadas, nós não enxergamos mais o ser humano através daquilo que ele possui ou através daquilo que ele é, mas nós vamos enxergar o ser humano da mesma forma como Deus enxerga. E o Senhor fala para você hoje que você é herança, ou você foi o povo, ele comprou você, ele comprou a sua vida através do seu sangue e você foi feito herança. Aleluia. Agora a gente vai passar para o significado, mas o que significa herança? Então a gente vai consultar o dicionário. Agora, a herança significa o quê? Um bem, direito ou obrigação transmitidos por disposição testamentária ou por via de sucessão. A herança também significa o que alguém deixa determinado em seu testamento. A herança também significa o quê? É conjunto de caracteres hereditários transmitidos pelos genes, hereditariedade. A herança significa o quê? Que existe uma condição ou sorte, uma situação que se recebe dos pais. A herança também representa o quê? O que se aprendeu ou foi transmitido pelos pais, pelos ancestrais, o legado ou o patrimônio. Então, quando a gente fala essa palavra herança, significa que através do sangue, através do seu sangue, Jesus, a gente está falando aqui, existem dois contextos, né? Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel é chamado, eles são herança de Deus porque existe uma aliança de sangue que foi estabelecida com eles, e essa aliança de sangue foi inaugurada ali quando Deus, né, faz uma aliança com Abraão, e ele fala com Abraão, olha, Abraão, agora todo macho que nascer, no 8º dia, vai precisar haver uma circuncisão, quer dizer, vai fazer um cortezinho ali no prepúcio, um cortezinho ali no pênis, né, da criança, no 8º dia, e aquele corte ali geraria
também haveria um sangue, né? Um sangue iria ser derramado. Então, era estabelecido um pacto, uma aliança de sangue. Então, esse pacto, essa aliança, eles faziam que o povo de Israel era um povo diferenciado. Ele tinha características diferentes, ele vivia de uma forma diferente, ele tinha um conjunto de leis diferente, ele precisava, né? Deveria se adequar a tudo aquilo, toda essa proposição desse pacto, dessa aliança. Então, existia uma aliança entre Deus e o povo de Israel, que essa aliança foi estabelecida ali com Abraão, aleluias, essa aliança foi estabelecida ali com Abraão, então que no 8º dia era necessário que acontecesse a circuncisão, ok? Então, essa é a primeira aliança, né, que a gente vai... E agora, nessa nova aliança, o que acontece? O cordeiro, Jesus, ele foi imolado, Jesus derramou o seu sangue, e através desse sangue nós fomos comprados. Por isso que lá no livro de Gálatas fala que nós agora fazemos parte dessa aliança, aleluia, nós também fazemos parte dessa aliança de Israel, aleluias. Então, voltando tudo isso aqui que está falando sobre o que estamos falando sobre herança. O que é herança? Então, para que vocês entendam que um preço foi pago através do sangue de Cristo. Jesus, ele pagou o preço, ele nos comprou. A gente estava assim, preso, cativo nas mãos de Satanás. Só que Jesus falou assim, olha, esse escrito de dívida aí que é contra eles, eu vou pagar o preço. Então, ele foi lá, pagou o preço através do sangue dele. E quando ele pagou o preço através do sangue dele, ele ganhou o direito, aleluia, por isso que a gente fala aqui sobre direito e testamento, né? Direito transmitido através de uma disposição testamentária. Então, quer dizer, é um direito que Jesus adquiriu, aleluia, porque ele pagou o preço e foi lavrado um testamento. E nesse testamento diz que todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador se torna filho de Deus. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador agora se torna povo de propriedade exclusiva, sacerdócio santo. Vamos lá abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro? Aleluias. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nesse testamento está escrito o quê? Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido ou comprado, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a gente falou preço, falamos sobre testamento e falamos sobre aquilo que está escrito no testamento. Claro que a gente tem diversas coisas escritas nesse testamento, mas uma das coisas que a gente viu agora é o quê? Que nós agora temos uma aliança, nós fazemos parte de um povo, e esse povo, ele é a herança de Deus. Então, agora eu quero que você fale comigo. Eu sou herança de Deus. Mais uma vez, eu sou herança de Deus. Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o que é essa herança também. Então, essa herança, então, além de nós sermos herança de Deus, nós também recebemos uma herança de Deus. Aleluias! Então, nesse testamento, esse testamento, ele é o termo legal, é o que está escrito para estabelecer o que? A nossa herança, para estabelecer os termos da aliança. Existe uma aliança entre nós, Deus, e entre Deus e o homem, entre Deus e nós, né? Na verdade, essa aliança,
ela está disponível para todo homem, mas essa aliança só é lavrada e selada com aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente começa a fazer parte desse povo, a gente faz um pacto, a gente faz uma aliança com Deus. Essa aliança é uma aliança de sangue que foi lavrada através do sangue de Jesus. Então, agora, tudo, né, dentro dessa aliança, ele nos convidou para essa aliança, ele nos convidou para fazer parte dessa aliança. E ele também estabeleceu os termos dessa aliança. Mas sabe o que é melhor de tudo, gente? A melhor coisa é que aquele que estabeleceu a aliança, ele nos deixou esse testamento, nos falando tudo aquilo que nós recebemos, porque nós fazemos parte dessa herança, nós fazemos parte dessa aliança, desculpa. Então, como parte dessa aliança, existe o testamento, que é o termo legal, que vai estabelecer todos os aspectos legais. Tudo, tintim por tintim, está escrito aqui para determinar os aspectos dessa aliança da qual nós fazemos parte. E essa aliança também implica em nós recebermos uma herança. E dentro dessa aliança também implica o quê? Que nós também somos herança de Deus. Aleluia, irmãos. Aleluias. Então, assim, dentro dessa aliança, uma coisa muito boa acontece. No momento que a gente entra dentro dessa aliança, o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que estabeleceu os termos da aliança, ele já fala uma coisa pra gente. Uma coisa que ele fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é um termo da aliança. E esse termo, ele nos exorta a buscarmos o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. E esse termo nos garante que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas, o quê? Quando Deus fala todas, é porque é todas. Quando está escrito tudo na Bíblia, é tudo. Quando está escrito todos, são todos. Quando está escrito todas, são todas. Então, todas é todas mesmo. Todas não é só algumas coisas. São todas as coisas que vocês precisam, que vocês captem no espírito agora essa revelação. Então, existe uma garantia. E também a palavra, ela nos ensina que toda a terra e tudo que nela há pertencem a Deus. Aleluia. Fica ligado, irmão. Toda a terra e tudo que nela há pertencem a Deus. A gente é o quê? A gente é filho de quem? Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nós recebemos uma herança e nós somos herança dele. Aleluia. Então o Senhor, ele nos dá acesso através do testamento, através do conhecimento do testamento, que ali está escrito a nossa herança, e também ali fala que nós somos a herança dele. Nós temos o acesso para colocar as mãos, para tomar posse de tudo aquilo que o nosso Pai é dono. Aleluias. Eu quero que você fale comigo. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E ele é dono de tudo. Aleluias! Então você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Aleluias. Aquele que é o dono de tudo. Aleluias. E nessa hora agora você comece a entender. Aleluias. E no testamento também, aleluias, na herança, nós somos herança de Deus, aleluias. Então, como a gente leu aqui na definição, além das coisas, existem também o quê? Existe também uma transmissão de genes, uma transmissão de características, caracteres hereditários são transmitidos, aleluias, porque nós herdamos as características dos nossos pais, aleluias. Então, nós somos herança de Deus, herdamos características de Deus. Quando a gente fala sobre o fruto do Espírito, que o pastor Rosário sempre prega com tanta maestria, ensinando a gente sobre o caráter de Deus nas nossas vidas, o fruto do Espírito nada mais é do que a gente viver o caráter de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas a gente precisa entender que uma graça foi liberada sobre nós, para que a gente possa agora, aleluias,
Houve uma transformação, aleluias. Nós recebemos agora características hereditárias, foram transmitidos genes celestiais sobre as nossas vidas. Então agora já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Houve uma mudança em você por dentro, aleluia. Só que é necessário que você comece a cooperar com essa presença, com a presença do Espírito Santo de Deus em você. Você precisa agora estar consciente de que Deus habita em você. E Ele não habita para ficar inerte, mas Ele habita para produzir um resultado. Ele habita, aleluias, para te levar a um destino, para gerar em você, gerar uma transformação de caráter. Ele habita em você para que você possa ser imagem e semelhança de Cristo. Então, nós recebemos as características, fomos transformados, somos dia a dia transformados a imagem e semelhança de Cristo. Não é coisa da nossa, não é algo que nós podemos fazer naturalmente, mas é algo que a cooperação, a colaboração, a nossa colaboração com a presença do Espírito de Deus dentro de nós, ele vai produzir. Esse é o propósito para o qual ele foi designado, para estar dentro, para ele habitar. Aleluias, para que nós possamos ser conformados dia a dia à imagem de Cristo. Então, houve uma mudança de DNA. Nós recebemos agora o DNA celestial. Genes celestiais foram transmitidos a nós. Aleluias, aleluias. E nessa herança que nós recebemos, aleluias, é uma herança de caráter, é uma herança de sabedoria, é uma herança, aleluias, com o poder de Deus sendo liberado através das nossas vidas. É uma capacitação sobrenatural para nós fazermos aquilo que nós não poderíamos fazer, aquilo que nós, uma coragem sobrenatural, para nós ousarmos debaixo do impulso e direção do Espírito Santo de Deus. Aleluias! O crente não é medroso, o crente, ele é ousado, ele anda em ousadia. Aleluias! Aleluias, ele anda em ousadia e em temor e reverência, em sujeição à vontade de Deus. Ele conhece a vontade de Deus, ele conhece os caminhos de Deus. Ele, através da leitura das Escrituras, ele vai começar a conhecer Deus, conhecer, aleluias, a personalidade, conhecer, aleluias, aquilo que o Senhor gosta, conhecer a mente de Deus, aleluias, a mente, as emoções de Deus, elas estão ali nas entrelinhas da palavra. Então, quando estamos ali estudando as Escrituras, aleluias, estamos ali debaixo de uma inspiração do Espírito, a gente não está somente lendo letras, mas a gente está, aleluias, o Espírito Santo, ele vai revelando nas entrelinhas da palavra a mente de Cristo. Ele vai revelando nas entrelinhas da palavra as emoções de Deus. Ele vai revelando nas entrelinhas da palavra os caminhos, a forma como Deus age, o seu caráter, aquilo que agrada o coração do Pai, aquilo que não agrada. Aleluia, porque diante de muitas circunstâncias e situações, somente quando a gente conhece os caminhos do Senhor, que a gente é capaz de tomar uma decisão uma acertada, uma decisão com acurácia, uma decisão eficiente e eficaz. Aleluias, mas é necessário o quê? Conhecer os caminhos de Deus, os pensamentos, como ele age, como ele se move, aquilo que agrada, as emoções. Aleluias, isso a gente só vai conhecer, aleluias, estudando as Escrituras, estudando, aleluias, o testamento que nos foi conferido para revelar, aleluias, quem nós somos, porque nós somos a herança, e revelar aquilo que nós temos, qual é a nossa herança, quem nós somos é a herança, nós somos herança de Deus, herdamos as características de Deus, fomos capacitados, empoderados, aleluias, para manifestar a glória de Deus sobre a terra, aleluias, e o que nós temos tudo aquilo que a palavra diz que nós temos, aleluias. Então, nós somos herança de Deus, aleluias. E é engraçado quando a gente lê o versículo 10 do capítulo 32, ele fala,
achou-o na terra do deserto. O Senhor, ele foi buscar, ele foi ao encontro de um povo. Aleluia, se você está aqui nesse dia de hoje, isso não foi um acidente, não foi um mero convite, não foi apenas alguém que te convidou para participar de um grupo, que agora esse grupo não é mais grupo, nós somos uma igreja, aleluias. Então, não foi um mero convite, não foi obra do acaso. O Senhor, ele buscou um povo, e ele foi procurar num lugar árido, ele foi procurar num lugar onde as pessoas não costumam procurar, né? Porque vamos combinar que ninguém vai para o deserto para procurar nada, mas o Senhor foi lá no deserto, aleluias, porque muitas vezes a gente é encontrado no deserto, né, irmãos? O Senhor nos busca, e quando ele nos busca, a gente é encontrado ali, naquele deserto. Mas saiba que, aleluia, se Deus foi até um lugar, o deserto, que é um lugar aparentemente árido, um lugar onde não há vida, um lugar onde parece que tudo morreu, que nada mais deu certo, se ele foi ali buscar um povo, aleluia, é porque existe algo muito precioso, é porque esse povo é um povo resiliente, é um povo que não desiste, é um povo que avança, apesar de todas as circunstâncias adversas, apesar de tudo aquilo que muitas vezes se levanta, mas é um povo forte, aleluias, porque Deus, ele busca os fortes, aleluias, aleluias, muitas vezes a gente acha que não é, aleluias, e a gente acha que é fraco, a gente se sente fraco, aleluias, mas para ser cristão, irmãos, nós chegamos à conclusão, aleluias, nós somos fortalecidos na força do poder dele, mas é necessário ser forte, ser corajoso para se submeter à palavra, aleluias, aleluias, é necessário ser forte e corajoso, porque viver da forma como todo mundo vive, aleluia, é fácil viver como todo mundo vive, mas quem quer colher coisas extraordinárias vai precisar viver de forma extraordinária, vai precisar se sujeitar de forma extraordinária, aleluias, porque coisas diferenciadas, elas precisam ser cavadas, ser buscadas, ser encontradas, ser escavadas. Então, assim, nessa pequena força que nós tínhamos, o Senhor nos encontrou no meio daquele lamaçal de pecado, no meio daquela multidão de problemas. Mas é você mesmo que ele está procurando. É você mesmo. É você mesmo que ele está procurando, porque Deus, ele procura os improváveis. Aleluia, Deus é um Deus de improváveis. Quantas vezes a gente vê na Bíblia a história dos heróis da fé, a história de cada personagem que passou aqui, que através da vida deles nós podemos ter exemplos, né? Exemplos tanto daquilo que nós precisamos fazer, como daquilo que nós também não precisamos fazer. Também são muitas tipificações daquilo que Cristo viveria também sobre a terra. Mas é importante a gente entender, aleluias, que são pessoas improváveis, fazendo coisas extraordinárias, com uma pequena força, aleluias, aleluias, mas, aleluias, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa pequena força que você tem é suficiente, porque não é na sua, é na de Deus, aleluias. É esse momento agora que você acha, opa, estou aqui nesse lugar, parece que tudo está conspirando contra mim. Epa, você está no lugar certo, na hora certa, aleluias, e é hoje Deus te chamando, te convidando para ir, para vir além, para enxergar de uma outra forma, para entender que Deus chama mesmo os improváveis, Deus chama os rejeitados, Deus chama aqueles que parece que, fulano não tem mais jeito, é desse mesmo que Deus gosta de gente assim. Então, se a sua história, se agora você tem vivido isso, ou se em algum momento você pode se lembrar que você passou por essa condição, você pode ter certeza que Deus está te conduzindo a um lugar de triunfo. Existe um lugar bom, existe, aleluia, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Os pastos continuam sendo verdejantes, ainda que nós andemos à sombra da morte. Aleluia, o Senhor, ele está ali, ele vai nos refrigerar, ele vai nos conduzir a pastos verdejantes para a sua glória e a sua honra, em nome de Jesus. Então, Deus, ele busca improváveis, Deus, ele busca os rejeitados, aqueles que não são, porque ele gosta das coisas loucas, aleluias. Imagina, aleluias,
Aleluia. A gente pode contar as histórias, aleluias. Mas Deus, ele pega mesmo, irmãos, aquilo ali que está arrasado, destruído, acabado. O pessoal, epa, não tem mais jeito. Então, tem sim, eu vou mostrar como eu faço. Aí Deus vai lá, pega, coloca ali na roda do olheiro, começa a trabalhar naquele povo. Aí Deus começa a ensinar a palavra, Deus começa a liberar a criatividade, Deus vai dando uma ideia, aí a pessoa começa a obedecer aos comandos de Deus, às instruções de Deus. Então a gente vai obedecendo às instruções de Deus, e Deus começa a levantar aquele barro que estava ali na roda, sendo amassado, jogado de um lado para o outro, começa a tomar a forma de um vaso. Cada vez aquele vaso vai ficando mais bonito, ele vai limpando as arestas, vai limpando tudo ali, vai colocando, aparando, colocando o vaso certinho, lisinho, lisinho, lisinho. Então ele coloca, agora eu vou derramar agora a unção. Aí ele vai lá, libera a unção, e quando a gente vê aquele improvável se torna um notável. Aleluias! Deus faz assim. Ele é o Deus que faz dos improváveis os notáveis. Deus é que faz os improváveis os heróis. Ele pega improváveis e transforma em heróis. A gente lembra dos valentes. Quem são os valentes de Davi? Os valentes de Davi são os maiores improváveis, os rejeitados, que a sociedade já não dava mais nada, os que já tinham os desertores, aqueles que pareciam que não tinham jeito. Existe jeito para você. Se existiu jeito para os valentes de Davi, e agora a gente não lembra deles como desertores, nós lembramos dele como os valentes de Davi. Então, há jeito para você. Você está no lugar certo, no lugar de solução, no lugar de alinhamento, no lugar, você está na casa do Pai, no lugar onde tem palavra, onde tem pão, onde tem alimento, no lugar onde tem estratégia, onde tem direção, no lugar onde o Pai está te alimentando, te conduzindo rumo a esses pastos verdejantes. É claro que vão existir algumas pedras ao longo do caminho, mas o Senhor Deus, ele nos dá mesmo a estratégia para que a gente não tropece em pedra alguma, mas para que a gente possa, passo a passo, romper todas as coisas, todas as situações e ir de glória em glória, se movendo segundo a vontade dele, rumo ao nosso destino profético. Aleluias! Então, versículo 10, achou-o na terra do deserto e no ermo solitário, cheio de uivos, aleluias, trouxe-o ao redor, Senhor trouxe para perto aquele povo, trouxe para perto, instruiu o povo, guardou-o como a menina do olho. Então, Senhor, nesse dia de hoje, nos instrui, nos guarda como menina do olho, nos aponta, nos revela, aleluias, a nossa herança, nos revela também que nós somos herança nele. A gente vai ler o último texto de hoje, aleluias, o último texto que está lá em está em Efésios, capítulo 1, aleluias, Efésios, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 7. Efésios 1, a partir do versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, em quem também fomos feitos herança, havido sendo predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 11, nele, digo, em quem também fomos feito herança de Deus, através de Cristo Jesus. Ele já
pagou o preço, ele nos comprou, ele nos lavou, aleluia, ele nos redimiu, nos colocou de volta num bom lugar, no lugar de autoridade. Não somos mais vermezinhos de Jacó, aleluias, agora nós somos filhos de Deus, aleluias, assentados com Cristo nas regiões celestiais, andando, exercendo governo e domínio sobre o reino do Espírito. Agora nós conhecemos quem nós somos, temos uma herança e também somos herança de Deus. Um preço foi pago, uma aliança foi estabelecida, um direito nos foi dado, obrigações também decorrentes dessa aliança. Temos obrigações por causa dessa aliança, porque existem termos que regem a aliança. Uma parte dos termos são os benefícios, aquilo que nós recebemos como os nossos direitos dessa herança. E também uma outra parte da herança são as nossas obrigações, aquilo que nós devemos fazer. Nós podemos falar uma grande obrigação, porque nela, aleluias, nela é duas grandes obrigações, aleluias. Então, para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, e Cristo também nos fala lá no livro de João, um mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, como eu vos amo. Então, nós precisamos amar a Deus, obrigações, amar a Deus sobre todas as coisas, e amarmos uns aos outros da mesma forma como Cristo nos ama. Aleluias. Essa é a grande obrigação, o grande mandamento que o Senhor nos deixou dentro da nova aliança. Amar a Deus, amar as pessoas como Cristo nos ama. Aleluias. Então, shalom, fiquem na paz, que Deus vos abençoe poderosamente. Aleluias.